Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Exorcismo. Vamos lá? Muita gente está se perguntando se esse filme é uma continuação do Exorcismo do Papa, também protagonizado pelo Russell Crowe, mas esse filme não tem nada a ver com esse primeiro. Enquanto no primeiro filme Russell Crowe foi o padre responsável pelo exorcismo do capiroto, aqui é totalmente diferente a história. Enquanto grava um filme de terror, um ator passa a ter um comportamento estranho e agressivo. Despertando preocupações, sua filha busca entender o que está por trás dessas mudanças. Esse filme é interessante porque ele é um ator, Russell Crowe, ele tem um passado bastante sombrio, deu a entender que ele bebia muito, tinha problema com drogas, e a sua mulher morreu de câncer, e ele não foi presente tanto para a esposa quanto para a filha, ele foi um pai totalmente ausente, e por conta da bebida. Então ele resolveu se reerguer, foi para o grupo de apoio, e agora ele está tentando a vida de novo. Ele vai fazer um papel de um padre que vai exorcizar dentro de um filme de exorcismo. E é bem interessante que o filme faz bastante alusão ao primeiro filme do Exorcista. Então a gente tem uma cena, por exemplo, que a menina está deitada na cama, tipo a Reagan, e o padre está lá tentando exorcizar. É bem interessante. Então ele faz aí uma referência ao filme Exorcista. Então eles iniciam as gravações, ele faz um teste para tentar entrar para esse filme. Ele acaba realmente entrando. E o filme eu acho que ele acaba se perdendo um pouco, porque tem algumas situações que não são bem exploradas, que a gente fica na dúvida se está acontecendo realmente ou se aquilo é ilusão da cabeça dele. Por exemplo, né, quando ele está atuando, gravando o filme, tem horas que ele não consegue, por conta que ele já está aí totalmente possuído pelo Moloch, o diretor fica falando para ele coisas para ofendê-lo. Então, assim, você é um derrotado, você é um ex-alcoólatra que deixou sua mulher morrer de câncer, não deu apoio. Então, assim, eu fico tentando imaginar se isso realmente foi coisa da cabeça dele ou se esse diretor era um babaca mesmo. Enfim, aqui mostra, né, que ele começa a gravar esse filme. E no início do filme mostra que um acontecimento bem estranho nesse set de filmagens. E aí o Russell Crowe começa a gravar o filme e ele começa a ficar estranho. Ele começa a ter sensações estranhas, atitudes estranhas. A gente já vê que ele está possuído pelo capirotinho. E aí todo mundo acha que ele está tendo uma recaída das drogas, que ele está tendo algum problema. Aí a filha dele fica frisando o tempo todo: você já tomou seus remédios? Isso é porque você não está tomando seus remédios, você está tendo uma recaída. Então eles ficam frisando nisso o tempo todo e não percebendo que as atitudes dele são bem diferentes, né? Então ele começa a ser agressivo, ele começa a esquecer muita coisa, até que no final ele chega a ficar, né, naquela loucura e realmente o bichano aparecer de vez. Então, diferente do exorcista do Papa, que ele realmente era o padre que vai lá exorcizar, que tinha todo aquele poder, aqui ele é um pobre coitado de um ator que está sofrendo, que tem o seu passado sombrio e que foi possuído por esse espírito Moloch. Então é bem diferente, mas em contrapartida ele traz um final um pouco parecido com o Exorcismo do Papa, trazendo a força do personagem e graças a ele que as coisas conseguiram se desenvolver bem. Eu achei a ideia bastante interessante porque eles estão gravando um filme sobre exorcismo e justamente nesse lugar que, vamos dizer assim, quem brinca acaba encontrando o que não quer, né? Então é basicamente isso. Eles estão brincando, né, gravando um filme sobre exorcismo que acaba no final acontecendo de verdade. Então eu achei essa ideia bastante interessante, mas como eu falei, o filme ele traz alguns aspectos pra gente que eles não desenvolvem. Então ficam algumas pontas soltas, alguns personagens também muito soltos que apareceram e não tiveram desenvolvimento. E essa relação familiar que traz esse drama
Então eu achei que teve pouca evolução, faltaram alguns contextos ali para desenvolver melhor. E o filme é bastante lento, ele demora muito para se desenvolver. Então, do início para o meio, ele fica naquele drama familiar, mostrando a relação do pai com a filha. A filha foi expulsa da faculdade e vai morar com o pai. E eles têm uma relação bastante conflituosa, justamente porque o pai foi muito ausente no passado e a filha meio que não perdoa ele. E aí a gente vê aquele conflito o tempo todo. E ele acaba chamando ela para poder ajudá-lo, sendo a assistente dela nas gravações, e ela acaba aceitando e que eles começam a ter um pouquinho mais de relação entre eles. Mas é bem conflituoso, é bem difícil, e eles ficam nisso. Até que do meio para o fim, que ele está possuído pelo Moloch, e aí ele começa a desenvolver as características, esses traços loucos que as pessoas vão desconfiando dele até que chega o final. Só que eu achei que foi pouco explorada essa ideia, pouco explorada a questão do exorcismo, a questão da possessão, eu achei que foi muito fraco. Todo filme que fala sobre possessão, e aqui não é diferente, eles mostram essa questão do psicológico, que pessoas que estão fragilizadas, pessoas que têm um passado ruim, pessoas que estão depressivas, desmotivadas, são mais suscetíveis à possessão. Então aqui também mostra isso. Esse ator que tem um passado bastante sombrio e ele carrega essa culpa o tempo todo, então é mostrado o tempo todo que ele está carregando essa culpa da mulher ter morrido, ele não está perto dela, de ter também abandonado a filha, de ter tido esse vício e ele está tentando se reerguer. Então a gente vê que o tempo todo ele está ali com aquele aspecto triste. É raro você ver o personagem sorrindo ou tendo uma característica mais leve, mas não, ele sempre está com aquela carga muito pesada. Você vê que é uma pessoa que está cheio de traumas, cheio de medo, cheio de problema ali, e o tempo todo ele com aquela cara, e, né, mostrando que isso é suscetível ao mal, é suscetível a coisas ruins. E justamente ele vai ser o possuído da vez, e eles tentam no final trazer essa história do exorcismo, só que mais uma vez eu acho que eles não conseguiram desenvolver bem. Como eu falei no filme O Exorcista, o Devoto, eles pecaram muito de querer colocar várias religiões, tipo uma espécie de brincadeira com o exorcismo, né? Então, passou uma pessoa na rua, vem cá, não quer participar de um exorcismo aqui, não? Ficou parecendo isso naquele filme. E aqui também, eu achei que foi muito fraco, foi mal desenvolvido. Então, assim, a pessoa que era mais poderosa ali no momento para poder fazer o exorcismo foi a pessoa mais fragilizada, foi a pessoa que menos conseguiu ajudar. Então, assim, eu acho que perdeu forças nesse aspecto, porque acaba que perde a veracidade do filme. Para quem sempre vê, né, filmes de exorcismo, vê o exorcismo que é o clássicozão, esse filme aqui, né, deixou muito a desejar nesse aspecto, porque a gente sabe que é uma coisa que não é do dia para o outro que resolve, é uma coisa a longo prazo, quem está ali possuído sofre muito, tem desgaste emocional, físico, psicológico, entre tudo, e aqui não mostra isso, então é uma coisa muito rápida, muito jogada assim, então eu achei que pecou por conta disso. Mas se você comparar esse filme com o Exorcismo do Papa, eu vou dizer que esse aqui é muito melhor, porque o Exorcismo do Papa, ele fez aquela brincadeira de quase o cara virar um super-herói, né, o padre, e aquilo ali também, né, me incomodou bastante. Aqui pelo menos é uma história, vamos dizer assim, que segue mais a linha desses tipos de filme de terror. Então, infelizmente, assim, é um filme que eu não posso dizer que é um grande terror, que é um grande filme, que é interessante, até inclusive porque tem algumas cenas que elas são bastante escuras, então assim, a gente tem até dificuldade para tentar entender o que está acontecendo ali. Então, eu não tinha muita expectativa, mas eu esperava muito mais desse filme. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Para os fãs do terror, mais uma decepção que vai chegar. A gente vai esperando, né, quando fala de filmes de possessão, de exorcismo, a gente espera uma coisa bem parecida com o clássico Exorcista, mas aqui deixa muito a desejar, principalmente no aspecto terror. É só do meio para o fim que realmente consegue acontecer algumas coisas que trazem o aspecto do suspense, do gore, do jump scare, mas é uma coisa muito leve, muito simples, nada inovador, nada assim que vai chamar muita atenção para falar, nossa, esse é o filme do ano. Então, por exemplo, se a gente comparar ele com a Entrevista com o Demônio, que para mim está sendo um dos melhores filmes do ano,
ele conseguiu brincar realmente com essa história da possessão e de uma forma verdadeira, e que aqui eu acho que faltou muitos aspectos para ele se desenvolver melhor. O Exorcismo estreia hoje nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu O Exorcismo ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!